Outra seção desse projeto vai ser a parte de migrations. A parte de migrations é uma forma de a gente incrementar e versionar o nosso código, o nosso banco de dados, tá? Então, cada mudança que a gente vai tendo no nosso banco, a gente vai criando novos scripts, né? E o migration, ele é algo do próprio TypeORM, ele não é do Nest em si. Então, a gente vai utilizar o próprio TypeORM para criar um migration, certo? Na hora de criação do migration, a gente precisa de uma configuração específica, que é do data source dele. Levar em consideração que essa migration daqui, ela funciona diferente dependendo da versão do TypeORM que você está utilizando. Eles fizeram uma versão agora, umas mudanças na versão 0.3, que mudou muita coisa. Então, alguns projetos mais antigos, você talvez mude alguma coisa, mas a ideia é a mesma. A gente tem que ter uma configuração específica para eles, e a gente já lá no nosso package JSON e bota as informações necessárias, tá? Então, esse aqui a gente vai criar um data source, passando as informações necessárias, do mesmo jeito que a gente tem o nosso banco de dados, mas ah, são duas conexões diferentes. E o motivo é que são conexões diferentes é porque uma conexão, a do TypeORM, a gente utiliza dentro do processo do Nest, e essa aqui a gente vai utilizar como script, tá? Então é assim que a gente vai adicionar esses scripts aqui na nossa aplicação, tá? E cada script desse aqui ele tem descrição o que é que faz. Ou seja, o "-d" aqui, ó, "-d", a gente vai passar o data source, a localização do nosso data source. O drop, ele vai deletar todas as tabelas. O sync, ele vai sincronizar sem utilizar o TypeORM. O rebuild aqui, a gente faz um drop e sincroniza tudo novamente. O create, ele vai criar um arquivo vazio, onde a gente vai ter as duas opções do nosso migration. O generate, ele vai criar um arquivo de migration baseado nas mudanças que a gente tem, que diferem o nosso banco de dados com a nossa tabela de migration. Run para a gente rodar o nosso migration, revert para a gente dar o rollback, se a gente, caso a gente precise. Um rebuild aqui só para a gente deletar tudo e gerar tudo novamente com o nosso migration. Aqui tem um pouco de documentação explicando como funciona e qual a ideia. Então vamos na prática, né? Pronto, na prática do nosso migration aqui, a gente vai ver que a gente tem essa é a configuração padrão que a gente usa, certo? Essa mesma configuração aqui, ó, ela é apenas um módulo que está registrado aqui, que a gente vai fazer um injection e a gente vai utilizar ela dentro do nosso TypeORM. Para o migration, a gente tem que criar uma nova configuração, por quê? Porque essa configuração aqui, ela é utilizada dentro do próprio Nest, tá? Dentro levando em consideração os injections e a forma como ela trabalha. A gente vai criar aqui, ó, uma nova configuração, que vai ser um data source, certo? E a gente vai apenas exportar esse data source aqui, que ele é do próprio TypeORM, passando as informações que a gente precisa, tá? E para configurar ele, tudo que a gente precisa fazer é lá no nosso package JSON, a gente dizer da onde ele está vindo, tá? Então, a gente vai ter aqui o nosso TypeORM e a gente vai dizer, ó, TypeORM, eu quero que você utilize as configurações desse arquivo aqui, ó. E aqui é interessante por quê? Porque eu estou pegando ele do dist, porque quando ele for compilado, ele vai vir aqui para essa classe, o meu dist, e dentro do meu config vai estar lá o arquivo gerado em JavaScript. Então, por isso eu sempre dou um yarn build before, antes de rodar esse script, porque quando eu dou o yarn build, ele vai gerar o dist para mim, já com os arquivos em TypeScript compilados, transformados em JavaScript. Uma vez que eu fizer isso, é só precisar montar aqui os meus scripts para poder utilizar eles, tá? Então, vamos, por exemplo, aqui, ó, vamos
tentar criar uma nova URL e vou tentar criar o meu migration. Esses são os endpoints que eu tenho aqui, tá? Tem um outro que não está aqui, mas deixa eu ver se vai dar certo para utilizar ele. Os scripts aqui do package.json são o seguinte, ó, o que você colocar em script, você consegue acessar com Yarn. Então, quando tem scripts muito longos, você precisa configurar, você só coloca ele aqui, fica mais fácil para você, ó. Por isso, quando a gente dá um start dev, ó, é isso aqui, o que é que ele vai fazer? Vai dar um nest start watch. Então, é só uma forma de a gente gerar os scriptzinhos melhor. Então, deixa eu ver se ele tem aqui para a gente fazer isso aqui. Que ele diz o que é que está sendo usado. Chamou yarn build, chamou o type nessa configuração, chamou esse script aqui. Ok, vai demorar um pouquinho porque vai fazer o build, mas pronto, ele vai estar mostrando para a gente. Pronto, aqui ele mostra os migrations que a gente tem, tá? Aqui, como eu já gerei, ó, é exatamente isso que ele faz baseado nas tabelas. Se eu deletar aqui agora, vamos deletar esse cara aqui e eu vou gerar um generate date, passar o path aqui, certo? Migrations, então, tables, passar o nome do meu arquivo de migração. Mais uma vez ele vai compilar aqui, pegar a configuração e tentar criar um arquivo de migração baseado no que a gente tem aqui com o que está com o banco de dados. Vamos ver o que ele vai criar aqui, ó. Ele já criou todos os bancos. Nesse caso aqui, ah, a data já foi criada, ele não criou nada aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só um drop, certo? Schema drop. Esse drop você pode ver aqui no select que ele vai deletar todo o meu banco de dados. E eu vou só mostrar como é que funciona a questão da migração, né? Rodou. Deixa eu tirar esse build aqui, já que a gente vai deixar um pouquinho mais rápido. Pronto, agora deletei, ó, pode ver que ele roda aqui todos os scripts que ele foi gerado, né? O migration, ele é controlado baseado nessa tabela aqui, ó. Nessa tabela, você vai botar o ID do migration para saber se ele já foi rodado ou não. Como já tinha uns lá, que ele ter sido rodado, ele não criou nada para gente. Então, se eu der um generate aqui agora, ele vai criar para gente um, um arquivo no nosso migration, certo? Eu vim aqui, ó, initial table. O arquivo de migration nada mais é do que um arquivo que tem essas duas funções, certo? Up and down. Up and down. Up vai ser tudo que está entrando no nosso banco. Ó, meu banco estava zerado, certo? Eu botei para criar um table. Ele veio aqui, ó, criou o table do user, do rows, user rows, botou aqui as foreign keys. E aqui, se eu quiser reverter, ele faz exatamente o contrário do que está em cima. Ó, tira, dropa ali e deleta essas tabelas. Se eu estiver trabalhando, pronto, agora eu posso, se eu quiser executar esses scripts aqui na minha tabela, é só dar um yarn migration run. E ele vai só copiar tudo na minha tabela. Lembrar o seguinte, pessoal, ah, quando eu estou trabalhando com migration, a minha configuração no meu TypeRM aqui, ele tem que dizer que o path dos migrations, onde os migrations vão estar, tem que estar especificado dentro deles, tá? E aqui eu tenho uma flagzinha que vai dizer que se o migration vai rodar automaticamente ou não. Então, isso aqui é interessante para colocar de acordo com o ambiente que a gente está, tá? Se a gente botar ele para rodar automaticamente, pode ser
que ele deleta algumas tabelas. Então, para algumas situações, talvez seja melhor botar para rodar manualmente. Ou em produção, se você tiver um ambiente bem organizado, bem estruturado, você pode botar ele para rodar diretamente em produção. Quando você publicar, ele já roda tudo aqui para você. Então, tá aqui, ó, botar Outload Entities. Vamos tentar fazer aqui agora a migração está falsa, ou seja, eu vou rodar isso manualmente. O Synchronize aqui também está falso. Por quê? O Synchronize ele significa o seguinte: qualquer mudança que eu fizer no meu banco de dados, se eu adicionar um novo campo aqui, ó, ah, não, description. Se aquele Synchronize estiver ativado, a partir do momento que eu salvo isso, a minha aplicação aqui ele vai compilar e ele vai salvar no meu banco e criar automaticamente a minha tabela. Isso é muito bom para teste, só que quando a gente tiver com os outros ambientes, a gente não quer que isso aconteça automaticamente, porque a gente quer ter controle de quando ele vai acontecer. Ou seja, se eu adicionei aqui, quando eu estou trabalhando com migration, se eu adicionei aqui um novo campo da minha coluna, eu tenho que ir lá no meu migration e eu tenho que gerar um novo arquivo de migração. Aqui, ó. New field description. Aí ele vai gerar para mim um novo arquivo, onde nesse arquivo só vai ter as alterações que eu fiz na minha tabela. Aqui, ó, alter table. E aqui só drop column description. Ou seja, esses valores aqui, eles não estão no meu banco de dados ainda. Então, se eu quiser jogar ele para lá, eu tenho que só dar um run e ele vai só pegar aqui, ó. Vai dizer aqui, vai verificar se está no esquema, o que é que está rodado, o que não é. Ele vai rodar o esquema de alterar e modificar o nosso banco de dados. Então, com isso, é totalmente diferente de eu ir lá no meu banco de dados, adicionar manualmente o meu campo descriptions e depois eu ter que vir aqui no meu entity adicionar esse mesmo campo descriptions. Ou seja, essa é uma approach que a gente chama, uma abordagem que é code first, certo? Se ela é code first, significa que as mudanças acontecem primeiro no código para depois ir para o banco. Se ela acontece aqui primeiro no código, é interessante eu ter esse versionamento e essa utilização. Ou seja, se qualquer pessoa instalar a minha aplicação agora, certo? Pô, vamos dizer que eu instalei minha aplicação do zero. Eu não vou ter meu banco, certo? As minhas tabelas criadas. Então, tudo que eu vou precisar, assim que eu acessar esse meu projeto novo, vai ser só a gente criar uma nova, vai ser só a gente criar uma nova, uma- criar nosso banco, certo? O banco vai estar vazio, mas tudo que a gente precisa fazer é só dar um yarn run e ele vai criar todas as tabelas para a gente. Se já tiver criado e não tiver nada para fazer, eu boto migration aqui, ó. Do mesmo jeito, se eu vier aqui no description, dar um drop no meu field, eu vou ter que gerar novamente. Drop description, um novo arquivo de migração. Gerou o arquivo de migração, depois eu vou só rodar ele. Isso para mim ele é muito prático porque consegue me deixar minha aplicação mais robusta, consegue deixar claro quando preciso fazer cada alteração. E depois que a gente tiver outros ambientes, caso a gente não roda o migration, a gente vai pegar um erro lá, ah, porque esse campo aqui não vai estar no nosso banco de dados. Então, se não tiver tudo que a gente precisa fazer, é só rodar o arquivo de migração e ele vai funcionar de forma adequada para a gente. Tá claro como é que é a vantagem, o porquê utilizar essas informações, o Aura Table, o Migration, como utilizar tudo? Sim, sim, Immigration é um sonho, pô. Você já tinha visto esse conceito de Migration antes? Já, pô, eu já mexi com Node e Prisma já. Show de bola. Pronto, Já criei uma API do zero já. pronto.
É massa porque fica tudo arrumadinho, né? O Sim, cara sim, consegue ter facilita demais, sabe, a é, vida em facilita relação bastante. a código. Exatamente. Então, é assim que a gente faz para poder ah, rodar o migration aqui, tá? É bem simples também, tudo do TypeORM, pega umas configuraçõezinhas, depois o cara pode vir aqui na configuração e tentar botar mais outras informações, ou tentar reutilizar, já que esse cara aqui e esse cara aqui são parecidos, a gente pode também tentar transformar ele em, em, em outra função e talvez reutilizar o máximo que a gente puder. Mas a ideia daqui é essa, ó. A gente precisa de um data source específico para o migration, porque é ele que a gente vai botar aqui na nossa configuração.